Olá, deusas! Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu trago esse corte, uma versão do Chanel assimétrico com um cabelo que tem várias particularidades que a gente precisa observar. Eu tenho aqui vários pontos de partida que eu quero compartilhar com vocês. Vocês já estão vendo? Aqui eu tenho o resultado final desse corte, mas eu quero que vocês analisem a diferença desse resultado depois. E agora vamos falar dos pontos de partida. No cabelo dessa cliente eu tenho uma diferença de textura, eu tenho diferença de curvatura, o que modifica completamente o cabelo dela com o passar dos meses após o corte. Em toda a base do contorno da nuca, ela tem uma estrutura que praticamente ele não forma o cacho. A curvatura é bem aberta e isso dá uma diferença muito grande, o que incomoda quando vai passando o tempo e ela perde completamente esse formato. Então, após a divisão, que é a minha maneira de estruturar o corte, eu consigo sim definir onde esse cabelo será realmente cortado. Então, analisar o padrão de curvatura, a diferença de textura, o volume, a densidade, a elevação e o caimento natural do cabelo da sua cliente. Isso é fundamental para você fazer o corte a seco com segurança. Então, observa que eu defini, fiz a divisão e separei a parte que eu preciso cortar. Observa que depois do corte, essa diferença de curvatura praticamente não aparece, porque eu estruturei toda essa base muito bem para que essa diferença de textura não aparecesse e assim valorizasse o volume natural do cabelo dela. Então, já começo aqui o corte com a base a 0 grau, fazendo essa definição do tamanho para só então poder fazer a elevação e começar a trabalhar os ângulos para estruturar o formato desse cabelo. Mas primeiro a definição de base, a estrutura de base desse perímetro. E agora eu vou seguindo essa mecha guia e vou construindo todo o corte, sempre respeitando a curvatura, diminuindo o nível de tensão da minha mão. Então eu faço o posicionamento da tesoura exatamente na linha que eu preciso realizar o corte e assim eu vou seguindo toda essa estrutura e sempre observando a curvatura e o que de fato precisa ser retirado. Agora eu vou fazer uma divisão, alinhando melhor aqui os fios, diminuo o nível de tensão e retiro só o que está passando. Agora, observe essa lateral dela. Ela tem uma densidade muito menor nas laterais. Então aqui nessa lateral, como ela quer manter uma leve assimetria, eu tô retirando o mínimo. Então, deusas, quando você for fazer um corte a seco, observe a densidade em cada área da cabeça da sua cliente. Aqui eu já estou fazendo a elevação, respeitando a elevação natural do cabelo dela. Esse cabelo, depois que for lavado e finalizado, ainda vai encolher mais. Qualquer diferença que aparecer depois da finalização, a gente faz a remoção. Então aqui eu vou retirar o mínimo para não prejudicar o comprimento do cabelo dela. E observa aqui nessa parte posterior que ela tem uma curvatura muito mais acentuada do que a nuca. Então nessa base eu estou tirando menos. Aqui eu estou trabalhando sob elevação natural. Observa que ela já tem uma elevação natural a 45. Nas laterais eu vou também fazendo essa distribuição, deixando esse caimento natural, solto mais os cachos para não ficar aqueles cachinhos enroladinhos e isso atrapalhar a linha de corte. Quando a gente faz esse tipo de modelagem, a gente precisa soltar os cachos sim, para que a gente possa ter uma melhor distribuição e assim trabalhar sobre a elevação e o caimento natural. Então aqui eu venho distribuindo e agora sim eu vou elevar essa mecha num ângulo de 45 superior, minha mão na diagonal, e agora eu
retiro apenas os excessos e vou seguindo nessa distribuição, trabalhando todas as áreas da cabeça. Você já observa que o cabelo já vai ganhando um formato interessante, a gente já consegue ter uma definição de como vai ficar esse cabelo no final. E assim, eu vou sempre usando a minha mecha guia e vou removendo todo o excesso, apenas o que está passando. Observa que eu não estico o cabelo, eu solto os cachos, faço a divisão na linha que eu quero trabalhar, mas sem esticar. E assim eu vou seguindo com leveza na mão, diminuindo o nível de tensão, respeitando todos os pontos de partida. As áreas que ela tem maior curvatura, as áreas que ela tem menos densidade. Depois do corte, depois da finalização, eu venho e continuo removendo apenas o que está passando, removendo apenas o necessário para que esse corte tenha essa construção, essa leveza, as camadas e sim de acordo com as particularidades do cabelo dessa cliente. No meu método Curvas e Linhas e Ângulos, esse é o objetivo principal: você libertar a sua habilidade criativa, usar as linhas e ângulos, mas nunca sem respeitar a particularidade do cabelo da sua cliente. Isso é o que vai te dar segurança para que você tenha resultados assim. Um cabelo que tem diferença de textura, diferença de curvatura, com densidade diferente entre posterior e laterais, mas que a gente consegue entregar um resultado muito satisfatório para a cliente e que de fato seja algo personalizado para ela. Se você gostou dessa aula, curte, compartilha. Continua acompanhando aqui as aulas do canal.